Vou te pedir que curta, se inscreva e ative o sininho. Ajuda o canal e motiva cada vez mais nosso canal a postar conteúdos inspirados e alcançamos mais almas que precisam de uma palavra para refletir e ligar o pensamento no trono do nosso Deus. Entendendo o Pai Nosso, oração base para o cristão. Observe que Jesus disse: vós orareis assim, mas não o disse assim. Ou tampouco disse: vós orareis esta oração, ou fareis esta oração assim. Há algumas perguntas sobre se Jesus não queria dizer que devemos repetir sempre esta oração. Não estou atacando o uso da oração do Pai Nosso. Não há certamente nada errado em seu uso na vida pessoal do crente ou na vida devocional da igreja. Contudo, Jesus não estava nos dando uma oração a ser recitada, e sim um padrão para nos mostrar a maneira como devemos orar. Jesus estava nos dando um esboço de prioridades ou de coisas que devem ser prioridades em nossa vida de oração. Consideremos, uma por vez, as sessões da oração do Pai Nosso. As duas primeiras palavras da oração são radicais, conforme usadas no Novo Testamento. A palavra Pai não era a forma básica de dirigir-se a Deus vista na comunidade da antiga aliança de Moisés. O nome de Deus era inefável, que significa abre aspas. Inefável é um adjetivo de dois gêneros na língua portuguesa e significa algo que não é possível explicar ou descrever com palavras, devido à sua complexidade natural ou beleza extrema. A palavra inefável está relacionada com o divinal, com o perfeito e com a beleza que não pertence ao plano terreno, mas sim celestial. Fecha aspas. Uma pessoa não se dirigia a Deus com qualquer grau de intimidade, pois no tratar da história dos patriarcas e matriarcas, personagens importantes do mundo bíblico, exemplos são eles abre aspas, Abraão e Sara, Jacó e seus filhos, o príncipe do Egito José e seus irmãos, Moisés e a libertação do povo de Israel da escravidão e em seguida a criação das leis que determinavam um padrão e reverência para com Deus, e uma delas eram a reverência e posturas nas orações. O termo Pai quase nunca era usado para falar com Deus ou para dirigir-se a Ele em oração no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, Jesus nos trouxe a um relacionamento íntimo com o Pai, destruindo a separação simbolizada pelo véu no templo. Jesus nos deu o incomparável privilégio de chamar Deus de Pai. Jesus foi o primeiro a mostrar que a oração é uma conversa pessoal com Deus. Jesus, que falava aramaico, usou a palavra aramaica abre aspas, Abba, fecha aspas. Melhor traduzida Pai, ou Papai. Podemos quase ouvir o clamor de alarme dos discípulos e ver o semblante de admiração em sua face. Você não está dizendo realmente isso, Jesus. Você não pode estar falando sério. Não temos nem mesmo permissão de falar o nome de Deus em voz alta. Não o chamamos de Pai, quanto menos de Papai. Ironicamente, hoje vivemos em um mundo que supõe que Deus é o Pai de todos, que todos os homens são irmãos. Vemos isso em expressões como a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Mas, em nenhuma passagem, as Escrituras dizem que todos os homens são nossos irmãos. Elas dizem realmente que todos os homens são nossos próximos. Há um sentido restrito em que Deus é o Pai de todos os homens como doador e sustentador da vida, o progenitor por excelência da raça humana. Mas na Bíblia não se indica que um indivíduo pode se aproximar de Deus em um sentido familiar. A única exceção é quando essa pessoa é adotada na família de Deus, por expressar fé salvadora na expiação realizada por Cristo e se submeter ao seu senhorio. Somente quando isso acontece, a pessoa obtém o privilégio de chamar a Deus de Pai. Aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder, autoridade, privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, conforme dito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 abre aspas. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, fecha aspas. Somente quando isso acontece, é que Deus chama os homens de filhos. A palavra grega, exousia, traduzida poder, denota a liberdade de agir e a autoridade para essa ação. Chamar a Deus de Pai, sem a credencial própria de filho, é um ato de presunção e arrogância extrema. Não achamos a ideia de uma paternidade e irmandade universal na introdução da oração do Pai Nosso. Esta suposição cultural tácita nos leva a não compreender o que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, a paternidade de Deus não pode ser admitida como certa por toda pessoa no mundo.
Jesus é a única pessoa que tem o direito de dirigir-se a Deus desta maneira, pois somente ele é o monogenés, abre aspas, o unigênito do Pai, fecha aspas, ou seja, a palavra grega monogenés significa unigênito. Esta é a definição normalmente empregada nas traduções da Bíblia, havendo existido desde toda a eternidade em um relacionamento filial singular com o Pai. E tal como foi traduzido pode ser compreendido como único gerado. Tal compreensão tem causado grandes dificuldades na compreensão da pessoa de Cristo e desafiado teólogos por toda a história a compreenderem seu real significado. Se a paternidade e irmandade universal em algum sentido, ela teria de ser vista na conversa de Jesus com os fariseus em João 8. Os fariseus estavam reivindicando serem filhos de Abraão, descendência de Deus por associação ancestral. Jesus os desafiou quanto a isto, dizendo: abre aspas, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, fecha aspas. João 8.39, 40, 44. Há uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus ouvem a sua voz e lhe obedecem. Os filhos do diabo não ouvem a voz de Deus, eles lhe desobedecem por fazerem a vontade de seu pai, Satanás. Há apenas duas famílias, e todas as pessoas pertencem a uma ou a outra dessas famílias. Todavia, ambos os grupos têm uma coisa em comum: os membros de cada família fazem a vontade de seu respectivo pai, ou Deus, ou Satanás. Se examinarmos o Novo Testamento, fazendo perguntas a respeito de quem são os filhos de Deus, a resposta é clara. O Novo Testamento não é impreciso nem enigmático quanto a este assunto. Romanos 8, versículo 14 ao 17 diz isto, abre aspas, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeu o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeu o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Fecha aspas. Bem, irmão ou irmã, espero que o Espírito de Deus tenha tocado no seu íntimo. Espero ter ajudado a crescer mais espiritualmente e mais na presença de Deus. Não serão minhas palavras que farão tal coisa, tampouco esse vídeo, mas sua intimidade com Deus, como é dito em Jeremias capítulo 29, versículo 13, abre aspas, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Fecha aspas. Esse vídeo serve de inspiração para você buscar por você mesmo suas respostas. Fiquem na paz.